Ladies and gentlemen, professor Eduardo Canto, Folks, e hoje trataremos da correção da prova aplicada pela Academia da Força Aérea no ano de 2019. Vamos fazer então a correção desta prova. Essa primeira questão foi uma questão de interpretação, uma questão que passava pelo que seria, de acordo com as informações contidas no texto, qual seria a ideia apresentada no texto com relação a essa doença que vem a ser o câncer. Então, questão essa que foi a de número 33, uma questão de interpretação. Cancer is, evidentemente, de acordo sempre com as informações apresentadas pelo texto, cancer is, a resposta dessa questão foi a alternativa D. One of the major causes of people's death. Ou seja, o câncer é uma das causas principais da morte de pessoas. Vamos já verificar o setor do texto que apresentava tal argumento. Mas inicialmente, analisando a alternativa A, cancer is the most relevant disease people face. Não era isso. O câncer é a doença mais relevante que as pessoas enfrentam. O texto não apresentava nada nesse sentido. Alternativa B, cancer is not related to industrialized countries. Justamente o texto apresentava o contrário. Mas o que está sendo dito aqui na alternativa B, o câncer não está relacionado com países industrializados. Não, pelo contrário. O autor do texto apresenta justamente referências e dados de muitas pessoas que sofrem dessa doença em países altamente industrializados, dentre eles Estados Unidos e Alemanha. Alternativa C, cancer is actually restricted to German individuals. O câncer está, na verdade, restrito a indivíduos alemães? Não. Tanto que o autor do texto refere também alguns dados envolvendo pessoas que sofrem desse mal nos Estados Unidos da América. A resposta, portanto, foi a alternativa D. O câncer é uma das maiores causas de morte de pessoas. Vejamos então o setor do texto que apresenta tal argumento. Tínhamos isto justamente no primeiro parágrafo do texto. Logo no início do texto, entre as linhas 1 e 10, tínhamos o seguinte ponto. Inclusive, o texto abre com essa frase, com essa sentença. Cancer is the second leading cause of death in the United States, in Germany, and in many other industrialized countries. Então aí temos essa primeira sentença que já permite-nos resolver essa questão. O câncer é a segunda causa que lidera as mortes nos Estados Unidos, na Alemanha e em muitos outros países industrializados. In 2007, about 12 million people were diagnosed with cancer worldwide, with a mortality rate of 7.6 million people. Então tá aí. Em 2007, aproximadamente 12 milhões de pessoas foram diagnosticadas com câncer no mundo todo, com uma taxa de mortalidade de 7,6 milhões de pessoas. Consequentemente, o câncer é uma das maiores causas de morte das pessoas no mundo. Muito bem. Vamos agora resolver a próxima questão. Essa que foi a questão de número 34. Essa uma questão de gramática. Uma gramática, a propósito, muito cobrada nos concursos. Uma gramática que envolve os adjetivos nos seus respectivos graus, nas adequadas estruturas de comparação ou a estrutura que revela
este adjetivo estar no superlativo. Então vejamos essa instrução, este enunciado. The fragment, the most commonly diagnosed cancers, is an example of... O que temos aqui, people? Os cânceres, os tipos de câncer mais comumente diagnosticados. Ora, nós temos aqui a estrutura, artigo definido da, depois temos a palavra most, e depois temos ali o advérbio commonly. Temos, portanto, a estrutura que revela o superlativo. Essa estrutura, the most, é a estrutura que indica, que sinaliza que este advérbio ou este adjetivo está no superlativo, o mais comumente diagnosticado câncer, ou aqueles tipos de câncer mais comumente diagnosticados. Temos essa estrutura, que é a estrutura que revela que este fragmento é um exemplo de um advérbio no superlativo. Ficamos, portanto, com a alternativa A. O comparativo de superioridade traz a estrutura more e não most. O comparativo de inferioridade traz a palavra less, menos. E o comparativo de igualdade traz a estrutura as, a palavra que estamos empregando, as, tão quanto. Portanto, esta é a estrutura que revela. Tenho eu aí um exemplo do superlativo. Muito bem. Agora a questão de número 35. Esta, uma questão também de interpretação, uma questão que situa o setor, a parte do texto de onde vamos, portanto, retirar a resposta. E aqui temos, portanto, the second paragraph of the text states that. O segundo parágrafo do texto afirma, declara que. Vamos lembrar que o termo state, o verbo state é o verbo afirmar, declarar. Trata-se de um verbo bastante recorrente nos enunciados, nas instruções. Então, o que temos? O segundo parágrafo afirma que a resposta é a alternativa C. O que temos na alternativa C? É a síntese deste segundo parágrafo. There may be a relation between kinds of disease as well as their symptoms. Ou seja, pode haver uma relação entre os tipos da doença e os sintomas que elas possam, ou que eles possam apresentar. Então, é o que temos como um resumo deste segundo parágrafo, que eu aqui reproduzo. The symptoms of cancer depend on the type of the disease. Ou seja, os sintomas do câncer dependem do tipo da doença. But there are common symptoms caused by cancer and or by its medical treatment. No entanto, existem sintomas comuns causados pelo câncer e ou pelo tratamento médico a ele destinado. Por exemplo, a quimioterapia e a radioterapia. Common physical symptoms are pain. Sintomas físicos comuns são a dor, fadiga, distúrbios do sono, loss of appetite, ou seja, a falta de apetite, náusea, ali temos esses parentes, feeling sick, sentindo-se mal, sentindo mal-estar, sentindo enjoo, vomiting, vomitando, dizziness, tonturas, limited physical activity, atividade física limitada, hair loss, ou seja, a perda de cabelos, a sore mouth, throat,
ou seja, a garganta ou a boca inflamadas, inchadas, and bowel problems, e também problemas intestinais. Cancer also often causes psychological problems. O câncer também frequentemente gera problemas psicológicos, such as, vale frisar que such as é uma expressão que sempre introduzirá exemplificação. Ou seja, né, tais como depression, depressão, anxiety, ansiedade, mood disturbances, distúrbios de humor, stress, estresse, insecurity, insegurança, grief, sentimento de dor, sentimento de pesar. Grief seria uma dor não física, uma dor mais espiritual. And decreased self-esteem, e uma autoestima diminuída. This, in turn, isso, por sua vez, can implicate social consequences, pode gerar consequências sociais. Social isolation can occur due to physical or psychological symptoms. O isolamento social pode ocorrer devido aos sintomas físicos ou psicológicos. For example, feeling too tired to meet friends. Por exemplo, sentindo-se demasiadamente cansado para encontrar ou estar na companhia de amigos. Cutting oneself off due to depressive complaints. Desligando-se, saindo do circuito, saindo do cenário devido a reclamações por conta da depressão. Portanto, ficamos com a alternativa C. Muito bem. Veja que a alternativa A apresenta que, supostamente, essa que seria uma alternativa que foi prontamente eliminada. Social isolation happens as a result of physical effort and medical treatments. Não. O isolamento social acontece devido ao resultado de um esforço físico e tratamentos médicos. Não é o que o segundo parágrafo nos diz. A alternativa B também foi eliminada, pois o segundo parágrafo não fala-nos que a radiação e a quimioterapia provam ser ineficazes para o tratamento. Nada disso está apresentado no segundo parágrafo do texto. E a última alternativa também é eliminada, pois a tontura e distúrbios, uma incomodação intestinal, poderia ser causado por tonalidades, por vibrações diferentes. Não temos nada disso também sendo ali apresentado. Ficamos, portanto, com a alternativa C. A próxima questão é uma questão de vocabulário. Temos essa palavra aí destacada, coping strategies. Coping strategies traz ali a palavra, esse segmento traz a palavra coping, sublinhada, e esta palavra seria um sinônimo de resposta alternativa C, managing. Claro que todas as palavras que terminam em ing são palavras derivadas de verbos. Elas não funcionam necessariamente como verbos, mas elas derivam de verbos. Podemos ter um ing funcionando como um verbo, pode ser um verbo traduzido com a terminação ando, endo, indo ou ondo, como por exemplo caminhando, walking, compondo, composing, sorrindo, smiling, conversando, talking, tudo bem? Mas o ing pode ser também adjetivo, como no segmento, por exemplo, interesting movie, um filme interessante, surprising event, um evento surpreendente, smiling boy, um garoto sorridente. Podemos ter o ing também atuando como um adjetivo, e também pode o ing exercer a função de um substantivo.
um substantivo explicado como o ato de realizar aquela ação. Então, pescaria, fishing, o ato de pescar. Leitura, reading, o ato de ler. Redação, produção textual, writing, o ato de escrever. Então, o ING é multifuncional, vai depender do contexto, onde está ele situado para que possamos identificar a função gramatical que ele esteja desempenhando, mas o ING aqui desponta como um adjetivo. Coping strategies, ou seja, estratégias de como lidar. Seriam estratégias para lidar com uma determinada situação. O sinônimo do verbo cope é o verbo manage, administrar, gerenciar, lidar. Consequentemente, ficamos com a alternativa C. Na alternativa A temos o verbo note, que seria o verbo perceber, notar, ou até mesmo apontar. Na alternativa B temos o verbo define, definir. E na alternativa E temos create, que seria criar. O único que seria realmente um sinônimo de cope é o verbo manage. A alternativa C, portanto, seria a nossa resposta. Essa questão, a de número 37, é uma questão de interpretação. O texto, qual é a ideia do texto? O que esse autor desse texto pretendeu revelar para os leitores? Qual seria a ideia central dele? Essa é uma questão que está avaliando se o candidato conseguiu ter uma noção de qual é a ideia central do texto. Então vejamos. The text, a resposta foi a alternativa B. The text aims at presenting a complementary way to deal with cancer. Ou seja, o texto visa, que é o verbo aim, objetivar, visar, pode ser também o verbo direcionar, mirar, apontar uma arma, tudo isso pode ser, todos esses podem ser sentidos atribuídos ao verbo aim. Nesse contexto, visa. Então, o texto visa apresentar uma maneira complementar de lidar com o câncer. Essa seria a ideia central do texto, e essa maneira complementar de lidar com o câncer seria justamente com o apelo da música, da terapia através da música. Então, nós temos essa como a ideia central do texto. Não temos a alternativa A como resposta. O texto focuses on the present cancer mortality rates. Não, ele não objetiva, ele não visa focar nas taxas de mortalidade atuais do câncer. Não. Também a alternativa C, também ela não se aplica. O verbo delve, que seria o verbo examinar, mas o verbo delve, quando combinado com into, ele teria um sentido de mergulhar, de penetrar. Então, o texto penetra na mente dos pacientes do mundo inteiro com câncer. Não tem nada a ver essa alternativa C. E também a alternativa D está prontamente eliminada. O texto develops a detailed idea on how to live with cancer. Não tem nada a ver com a ideia central do texto. A propósito, ele desenvolve uma ideia detalhada de como viver com câncer. Não, o texto apenas apresenta essa proposta complementar de lidar com o câncer, que seria com a utilização da musicoterapia. A terapia através da música. Essa que seria a ideia central. A alternativa B é a nossa resposta. Eu vou inclusive apresentar para vocês os setores do texto que contribuem para que cheguemos na resposta dessa questão. Visa apresentar uma maneira complementar de lidar com o câncer, alternativa B. Vejamos. Nós temos no título desse texto:
Sabemos que o título é o resumo do resumo de uma matéria. O título deve, com poucas palavras, resumir a ideia central do texto. Ele deve, de alguma forma, apresentar palavras, poucas palavras e palavras que também venham a ser interessantes, que de alguma maneira venham a atrair o potencial leitor a fazer a leitura daquela passagem que ali está. Então, sempre devemos prestar atenção no título, pois ele é revelador. Ele revela o mote, a matriz, a ideia central do texto. Então veja o título, Music Therapy with Cancer Patients, ou seja, a terapia através da música com pacientes que têm um câncer. Então, o título por si só já revela que essa é a ideia central do texto. Apresentar o quê? Essa técnica da musicoterapia e ela contribuindo para atenuar os males daqueles que têm câncer. Mas a gente faz a leitura do texto e nós verificamos que entre as linhas 26 e 28 também temos o quê? Então vejamos, temos no título, linhas 26 e 28. Besides conventional pharmacological treatments of cancer, there are treatments to meet psychological and physical needs of the patient. Ou seja, além dos tratamentos convencionais de câncer, existem tratamentos que buscam necessidades psicológicas, ou que atendem, melhor dizendo, as necessidades psicológicas e físicas do paciente. Então, não temos apenas os tratamentos convencionais, temos outros, e no caso este outro que é apresentado ao longo do texto é justamente a terapia através da música. Avançamos um pouquinho mais e verificamos entre as linhas 38 e 47 definições do que seria a terapia através da música, a musicoterapia. Então temos aqui, entre as linhas 38 e 47, essa definição, o que seria essa proposta da musicoterapia. There are several definitions of music therapy. Existem várias definições de musicoterapia ou de terapia através da música. According to the World Federation of Music Therapy is, então de acordo com essa Federação Mundial de Musicoterapia, a música é the use of music and or its music elements. Então tá, o uso da música e seus elementos, o som, o ritmo, a melodia e a harmonia, by a qualified music therapist, feito por um qualificado terapista musical, with a client or group in a process designed to facilitate and promote communication, relationship, learning, mobilization, expression, organization, and other relevant therapeutic objectives in order to meet physical, emotional, mental, social, and cognitive needs. Então tá aí. Temos o que seria essa definição do que é a musicoterapia, que seria justamente isso, através desse profissional da área, um processo destinado a facilitar e promover a comunicação, o relacionamento, o aprendizado, a mobilização, a expressão, a organização e outros objetivos terapêuticos relevantes para atingir as necessidades cognitivas, físicas, emocionais, mentais e sociais. Ainda tratando dessa questão, temos entre as linhas 77 e 81 mais um ponto importante. Music therapy both addresses physical and psychological needs of the patient. Então, essa proposta de apresentar o que vem a ser o intuito, a finalidade do autor do texto, de apresentar uma maneira complementar de lidar com o câncer, isto
apresenta-se ao longo de todo o texto. Está no título, está na introdução, está no desenvolvimento e está também na conclusão. Então já entre as linhas 77 e 81 temos este segmento. Music therapy both addresses physical and psychological needs of the patient. Então a musicoterapia tanto auxilia, tanto trata as necessidades físicas quanto psicológicas do paciente. Numerous studies indicate that music therapy can be beneficial to both acute cancer patients and palliative cancer patients in the final stage of disease. Vários estudos indicam que a musicoterapia pode ser benéfica para tanto pacientes com câncer agudo quanto pacientes que estão já com tratamento paliativo na etapa final da doença. E, para complementar, o último parágrafo, o fechamento do texto, também segue falando sobre a musicoterapia. Então esse é o mote do texto. Este último parágrafo, the results indicate that music therapy can also have positive influences on well-being of cancer patients in the post-hospital curative stage, as well as they offer valuable information about patients' needs in this state of treatment and how effects can be dealt with properly. Então, o fechamento do texto também apresenta a ideia central do texto, o mote do texto, que vem a ser a musicoterapia. Os resultados indicam que a terapia através da música pode também ter influências positivas no bem-estar dos pacientes com câncer na etapa pós-hospitalar, em que o indivíduo está se recuperando, assim como oferecem informações preciosas sobre as necessidades dos pacientes neste estágio, nesta etapa do tratamento, e como os efeitos podem ser, como podem os efeitos serem manuseados, ou como podemos lidar com os efeitos de forma própria, de forma adequada. Questão 38. The passage patient's musical behavior conforms to their general behavior suggests that... Bom, nessa questão temos que fazer a adequada leitura desse segmento apontado na instrução. O que temos? Essa passagem sugere que, então seria uma proposta de reescrita, podemos dizer assim. Qual seria, dentre as alternativas apresentadas, aquela que traz a mesma ideia, a mesma proposta do que está apontado logo na instrução da questão? Então a passagem Patient's Musical Behavior, ou seja, o comportamento musical do paciente é compatível com o seu comportamento geral. Essa seria uma tradução livre do que está apontado aqui na instrução da questão 38. Pois bem, esse segmento sugere que, alternativa A, one standard complies with the other. Essa é uma questão que envolve o conhecimento da expressão comply with, que significa estar de acordo com. Consequentemente, a resposta é a A. One standard complies with the other, ou seja, um padrão está de acordo com outro. O padrão de comportamento musical está de acordo com o padrão de comportamento geral. Temos então, como resposta dessa questão, a alternativa A. A B não se aplica porque ela não está condizente com o que a frase apontada da instrução traz, que seria an unstable relation could take place, ou seja, uma relação instável poderia acontecer. Não tem nada disso. C,
Some reactions are more predictable than others. Algumas reações são mais previsíveis do que outras. Absolutamente nada a ver com o que está apontado na instrução. General kinds of behavior are not very common. Tipos gerais de comportamento não são muito comuns, não. Diz o autor dessa questão, o que está ali no segmento vem a ser o quê? O comportamento musical do paciente é compatível com o seu comportamento geral, ou seja, um padrão está de acordo com o outro. O padrão de comportamento musical está de acordo com o padrão comportamental geral do indivíduo. Resposta, portanto, alternativa A. A próxima questão, a de número 39, é uma questão que envolve algumas expressões do texto, algumas palavras do texto. E são palavras importantes. Nós temos palavras que são costumeiramente estudadas de uma maneira mais atenta, de uma maneira mais pretensiosa, pois são palavras que despontam com enorme frequência nas produções textuais. Nós temos ali, na alternativa A, o advérbio often, que é o advérbio que revela frequência, frequentemente. Nós temos na alternativa B, besides, que seria um conectivo, além disso, além do mais. Nós temos na alternativa C também um conectivo, o therefore, que significa portanto, assim, dessa forma, dessa maneira. E na alternativa D nós temos o multifuncional for, com o sentido de porquê. Já que o porquê, pois. Então vejamos onde temos os sinônimos adequados e onde não temos o sinônimo adequado. Vamos verificar a instrução dessa questão. Mark the alternative that lacks the correct synonym for the underlined word. Assinale a alternativa que não traz o sinônimo correto para a palavra sublinhada. Often, geralmente, tá certo. Often, frequentemente, geralmente, temos, portanto, um sinônimo. Sim, é uma palavra que aproxima-se do sentido. É um sinônimo, eliminamos a alternativa A. Precisamos da alternativa que lacks. Lack significa carecer, não ter. Então a alternativa que não traz o sinônimo correto, que não apresenta o sinônimo correto. Na A temos um sinônimo adequado. Besides, apart from. Tá certo também. Besides analogy, além da analogia, there are further qualities of music that can be beneficial. Sendo que besides está sendo apresentado como um sinônimo de apart from. Tá certo também. Além da analogia, existem qualidades complementares da música que podem ser benéficas. Além disso, além da analogia, fora a analogia, perfeito. Além da analogia, fora a analogia, existem outras qualidades. Perfeito. É também um sinônimo correto, besides, com apart from. Na alternativa C, therefore, portanto, assim, desta forma, portanto, music is a reality which represents another reality. Trata-se de uma palavra que sinaliza uma consequência ou uma conclusão ou ainda um resultado. O thus é um sinônimo adequado para o therefore. Portanto, a música é uma realidade que representa uma outra realidade. Assim, a música é uma realidade que representa uma outra realidade. Nós temos como resposta desse teste a alternativa D. Pois o que acontece é que for está sendo usado aí com o sentido de pois.
ele está apresentando aí uma causa, ele seria um sinônimo de porquê nessa realidade em que apresenta-se. Porque, pois, ela suscita, ela evoca, ela traz lembranças sobre pessoas, objetos ou incidentes. E for não é um sinônimo de conversely. Conversely seria melhor traduzido como por outro lado. Não é a mesma coisa de porquê. Consequentemente, vamos com a alternativa D como uma resposta para este teste. Questão de número 40. Mark one of the statements below that doesn't agree with the text. Assinale uma das afirmações abaixo que não está de acordo com o texto. Não está. Então, devemos sempre ter um cuidado bastante grande de termos de forma bastante clara o que está sendo cobrado. O que está sendo cobrado é o que não está no texto. Doesn't. Então é importante que tenhamos em mente de forma muito clara o que está sendo pedido. O que não está no texto é o que a alternativa B apresenta-nos. Patient's music behavior usually varies a lot. O comportamento musical do paciente geralmente varia muito. O autor do texto não apresenta essa questão comportamental do paciente com relação à música. Não. Apenas fala dos benefícios da musicoterapia em pacientes que têm o câncer. Mas o comportamento deles com relação à música, isto nós não temos. Nem se varia, nem se não varia. É essa, portanto, a resposta da questão. Alternativa B. Vejamos as demais alternativas. Alternativa A. Music therapy helps people to express their emotions. Vejamos aqui. Alternativa A. A terapia musical ajuda as pessoas a expressarem suas emoções. Perfeito. Isso o texto traz. Está entre as linhas 58 e 63, aqui na tela reproduzidas. There is an analogy between psychological problems and musical behavior, which means that emotions can be expressed musically. For patients who have difficulties in expressing emotions, music therapy can be a useful medium. Então tá aí. A terapia musical ajuda as pessoas a expressarem suas emoções. Claramente temos isso no texto. Há uma analogia entre os problemas psicológicos e o comportamento musical, que significa que as emoções podem ser expressas musicalmente. For patients who have, para pacientes que têm dificuldades em expressarem emoções, a terapia musical pode ser uma mídia útil. Então isso está no texto. Depois, a alternativa C. Men and women suffer from different sorts of disease. Homens e mulheres sofrem de tipos diferentes de doenças. Sim, isso também está no texto e pode ser verificado logo no início do texto, no primeiro parágrafo, entre as linhas 6 e 10, aqui reproduzidas. In the industrial countries, the most commonly diagnosed cancers in men are prostate cancer, lung cancer, and colorectal cancer. Women are most commonly diagnosed with breast cancer, gastric cancer, and lung cancer. Então vejamos, homens têm determinados tipos de câncer, mais comumente diagnosticados, é claro, seriam eles o câncer de próstata, o câncer pulmonar e o câncer do colo retal. Já as mulheres são mais comumente diagnosticadas com câncer de mama, o câncer gástrico e também o câncer pulmonar. No entanto, temos diferenças.
Homens apresentam determinados tipos de câncer mais comumente diagnosticados, ao passo que mulheres apresentam outros tipos de câncer que são mais comumente diagnosticados. E finalmente a alternativa D também encontra respaldo no texto. The therapy helps psychological, physical disorders. Também isso encontra respaldo no texto. A terapia atenua desordens psicológicas e físicas. Perfeito. Isso o texto traz, linhas 77 e 78. Music therapy both addresses physical and psychological needs of the patient. Linhas 77 e 78. Ou seja, a musicoterapia, ela auxilia tanto as necessidades físicas quanto psicológicas do paciente. O que não encontra respaldo no texto é o que está na alternativa B. Questão de número 41. Também uma questão de interpretação que passa pela seguinte instrução, pelo seguinte enunciado. According to the text, most patients felt compelled to... De acordo com o texto, a maioria dos pacientes sentiram-se forçados a... A resposta foi a alternativa B. Deprive themselves of getting along with people. Deprive seria o verbo privar-se. Privar-se. E aí temos o uso reflexivo do pronome self, deprive themselves, ou seja, privarem-se de estarem com as pessoas. A expressão get along with significa relacionar-se com, se dar com, estar com. Então, privarem-se da interação com as pessoas. Essa é a resposta da questão, alternativa B. Encontramos respaldo no que a resposta dessa questão traz, nas linhas 22 até a linha 25, entre as linhas 22 e 25 do texto, que a tela traz. Social isolation can occur due to physical or psychological symptoms. Ou seja, o isolamento social pode ocorrer devido aos sintomas físicos ou psicológicos. For example, feeling too tired to meet friends, como por exemplo, sentir-se demasiadamente cansado para encontrar amigos, cutting oneself off due to depressive complaints, ou seja, desligar-se do mundo, sair do circuito, recolher-se devido a reclamações por conta da depressão. Alternativa B é a resposta, mas vejamos as demais alternativas. Alternativa A. Os pacientes sentiram-se obrigados, forçados a... Alternativa A. Criar refrões para promoverem o aprendizado musical. Nada a ver. Alternativa C. Join other oncology patients for therapeutic purposes, ou seja, sentiram-se obrigados a estar na companhia de outros pacientes oncológicos, ou seja, também com câncer, para finalidades terapêuticas. Também não, o texto não traz isso. E finalmente a alternativa D, angustiar os terapeutas como parte das sessões de psicoterapia, angustiar. Também não temos absolutamente nada em torno do que a alternativa D apresenta-nos. A alternativa B é a nossa resposta. Questão 42, também uma questão que passa por uma parte do texto, pelo que seria uma compreensão de algumas ideias pontuais ali apresentadas. The text is mainly concerned with... O texto está principalmente preocupado em, ou melhor dizendo, o texto principalmente diz respeito a...
diz respeito a, seria a melhor tradução de concern with, no contexto que aqui está. Alternativa C é a nossa resposta. Relevance of music in cancer patients' welfare, ou seja, o texto principalmente diz respeito, aborda a relevância da música promovendo o bem-estar entre pacientes que têm câncer. Alternativa C é a nossa resposta. O texto não tem como finalidade, como propósito, como intuito principal apresentar diastolic blood pressure decrease in cancer patients. Não. A diminuição da pressão distólica sanguínea em pacientes com câncer. Nada a ver. Alternativa B diz respeito especialmente a estudos de musicoterapia and its different sorts, e seus variados tipos e seus diferentes tipos. Também não temos isso no texto. E finalmente a alternativa D, patients' tolerability of chemotherapy as well as radiation. A tolerância do paciente com a quimioterapia, assim como com a radioterapia. Também não. Ficamos com a alternativa C. Vejamos, people. Alternativa C. A relevância da música como uma proposta de gerar bem-estar entre os pacientes que têm câncer. Linhas 61 até a 76. Temos aqui um segmento do texto que respalda a resposta da questão. For patients who have difficulties in expressing emotions, music therapy can be a useful medium. Tá aí. Para pacientes que tenham dificuldades em expressarem emoções, a musicoterapia pode ser uma mídia útil. Music therapy might be a useful intervention for breast cancer patients. A musicoterapia pode ser uma intervenção útil para pacientes com câncer de mama. In order to facilitate and enhance, para facilitar e fortalecer a expressão emocional desses pacientes. Besides analogy, there are further qualities of music that can be beneficial within therapeutic treatment. Além da analogia, existem qualidades complementares da música que podem ser benéficas no âmbito do tratamento terapêutico. One of these qualities is symbolism. Uma dessas qualidades é o simbolismo. A música pode simbolizar pessoas, objetos, incidentes, experiências ou lembranças da vida diária. Portanto, therefore, music is a reality. Portanto, a música é uma realidade que representa uma outra realidade. The symbolism of the musical reality enables the patient to deal safely with the other reality. O simbolismo da realidade musical capacita o paciente a lidar seguramente com outra realidade, pois ela evoca, ela traz, ela suscita lembranças sobre pessoas, objetos ou incidentes. These associations can be perceived as positive or negative, so they release emotions in the patient. Essas associações podem ser percebidas como positivas ou negativas, so they release emotions, pois elas liberam emoções no paciente. Linha 61 até a 76. O que mais encontramos também, como o que vem a ser o mote do texto, linha 78 a 81. Numerous studies indicate that music therapy can be beneficial to both acute cancer patients and palliative cancer patients in the final stage of disease. Então, vários estudos indicam que a musicoterapia pode ser benéfica para tanto pacientes com câncer agudo quanto pacientes que
estão já adotando medidas paliativas na fase final da doença. E também, entre as linhas 124 e 26, temos o seguinte trecho: The results indicate that music therapy can also have positive influences on well-being of cancer patients in the post-hospital curative stage. Então, não apenas enquanto recebendo tratamento hospitalar, mas até mesmo de acordo com o que encontramos nas linhas 124, 125 e 126, os resultados indicam que a musicoterapia pode ter também influências positivas no bem-estar de pacientes com câncer nas etapas pós-hospitalares. Ficamos, portanto, como resposta da questão 42, alternativa C. Questão 43. Esta uma questão de gramática. Uma questão que envolve a alternativa em que o pronome that possa substituir adequadamente o pronome sublinhado. A resposta desse teste é a alternativa C. Na alternativa A, nós temos uma oração entre vírgulas. Não podemos ter o pronome relativo that figurando numa oração entre vírgulas. Não. Numa oração entre vírgulas não cabe o that. Portanto, a gente vai ter ali uma impossibilidade de substituição. Não cabe o that em orações entre vírgulas. Então aqui deve figurar o which, que é aquele pronome relativo que está fazendo uma referência ao antecedente music therapy. Então a primeira proposição está eliminada. Alternativa B. Também o pronome relativo that não pode figurar após uma preposição. Consequentemente, elimino também a alternativa B. Alternativa C. Aí temos sim a alternativa em que o pronome relativo that possa substituir o pronome aí sublinhado. Aqui cabe o pronome that. Ele é um pronome relativo que pode substituir o who, que faz referência a pessoas. Ele pode também substituir o whom, que é um pronome que também faz uma referência a pessoas, que figura sempre após uma preposição. E ele pode também substituir o which. Então, o pronome relativo that, ele é uma espécie de coringa. Ele pode substituir o who, o whom e o which. Mas existem duas situações em que ele fica impossibilitado de acontecer: numa oração entre vírgulas ou quando após uma preposição. Na alternativa C, não temos nenhum impedimento. Poderíamos ter, portanto, for patients that have difficulties or for patients who have difficulties. Essa é a resposta. E nunca poderíamos ter o that substituindo o pronome themselves, que é um pronome reflexivo, eles próprios, eles mesmos. Não, nunca poderemos ter o that nessa realidade. Ficamos, portanto, com a alternativa C como resposta dessa questão. Questão de número 44. According to the text, mark the option which contains the meaning for the word hospice. Qual é a definição dessa palavra? Um local que fornece cuidados para pessoas doentes. Ficamos, portanto, com a alternativa D. A place providing care for ill people. Inclusive eu trouxe aqui nessa tela duas definições dessa palavra extraídas dos mais consagrados dicionários de inglês que temos no mercado. O Oxford, que traz o quê?
a home providing care for the sick or terminally ill. Ou seja, um lar que provê cuidados para os doentes ou aqueles que estão já num estágio terminal. E o Cambridge Dictionary trouxe o seguinte: a hospital for people who are dying, especially from cancer. Então, um hospital para pessoas que estão morrendo, principalmente de câncer. A única alternativa seria, portanto, a alternativa D. Um lugar que provê cuidados, fornece cuidados para pessoas doentes. Alternativa A não é um protocolo para lidar com câncer, não. Alternativa B não é um tipo de musicoterapia, de terapia musical para paciente, não. Pacientes de câncer também não. Muito menos uma cirurgia para casos médicos paliativos, também não. Alternativa D é a nossa resposta. Questão de número 45. Regarding music therapy in cancer treatment. Regarding music therapy in cancer treatment. Com relação à terapia musical no tratamento do câncer. Resposta alternativa A. Good results are still not obvious in some cases. Bons resultados ainda não são evidentes em alguns casos. Encontramos respaldo do que vem a ser a resposta desse teste, alternativa A, entre as linhas 100 e 103 do texto. Vejamos. Studies indicate that music therapy may be beneficial for cancer patients in acute and palliative situations, but the benefits of music therapy for convalescents and cancer patients remain unclear. Então, encontramos respaldo no texto justamente aí. Os estudos indicam que a terapia musical, a musicoterapia, pode ser benéfica para pacientes de câncer agudo e em situações paliativas, mas os benefícios da musicoterapia para pacientes de câncer em recuperação permanecem imprecisos. Então, a alternativa A é a nossa resposta. A musicoterapia no tratamento do câncer, com relação a ela, bons resultados ainda não são evidentes em alguns casos. O trecho aí referido aponta um desses casos. Alternativa B, psychological problems would not be considered. Não. Problemas psicológicos não seriam considerados. Alternativa C, patients could not benefit from it after surgeries. Também não encontramos respaldo no texto. Os pacientes não puderam ou não poderiam se beneficiar do tratamento depois das cirurgias. Não, o autor do texto aponta que sim, eles se beneficiam após, quando no período pós-hospitalar. E na D, relaxation and stressful levels were very high. O tratamento do câncer, o relaxamento e os níveis de estresse estavam muito elevados com relação à musicoterapia. Não, ficamos com a alternativa A. Questão de número 46. Essa é uma questão que envolve um aspecto gramatical. Esse aspecto gramatical ele é revelador. Ele contribui decisivamente para o encaminhamento da resolução dessa questão. Read the statement based on paragraph 8 and mark the action that happened first. Então, o evento que aconteceu primeiro, first. Descobrir, diminuir,
conseguir aplicar. Qual deles aconteceu primeiro? Fôssemos traçar uma linha do tempo, dentre esses 4 acontecimentos aqui apontados, qual deles foi o primeiro? Vejamos. A study discovered that receptive music therapy had decreased anxiety and stress levels before, during and after surgeries. Ou seja, um estudo descobriu que a terapia musical receptiva tinha diminuído a ansiedade e os níveis de estresse antes, durante e depois das cirurgias. Also, music therapy can be applied to different levels of the disease. Também, a musicoterapia pode ser aplicada a diferentes níveis, em diferentes etapas da doença. O que dessas 4 ações, desses 4 movimentos, aconteceu primeiro? Vale frisar que aqui temos o verbo decrease no chamado passado perfeito. O passado perfeito, que traz como elementos o verbo auxiliar had e o verbo que está sendo conjugado no particípio passado, esse é o tempo verbal que revela uma ação no passado anterior a outra ação também no passado. Ele vem correlacionado com o verbo no passado simples. E ele sempre revelará que essa ação é anterior a essa. Não é à toa que esse tempo, o passado perfeito, o chamado past perfect, ele é carinhosamente chamado de passado do passado. Ele revela, indica e sinaliza uma ação no passado anterior a outra ação também no passado. Então vejamos, um estudo descobriu que a musicoterapia tinha diminuído. Ora, primeiramente, nós temos a diminuição da ansiedade dos níveis de estresse. E depois é que vem essa descoberta. Então, o primeiro evento aqui foi o quê? A primeira ação foi a diminuição. Resposta alternativa B. E também foi descoberto, ficou então estabelecido que a musicoterapia pode ser aplicada, claro, depois da diminuição. Com essa descoberta também foi isto implementado, pode ser aplicado a diferentes níveis da doença. Ficamos, portanto, com a alternativa B, decrease, que é o verbo diminuir. Questão agora de número 47. Esta também é uma questão de gramática que envolve o uso da forma possessiva it's. It's. Vejamos. In the fragment Music Therapy with Post-Hospital Curative Treatment could have its main focus on psychological aspects. Então, nesse fragmento, the pronoun refers to... O pronome está aqui destacado. No fragmento, portanto, musicoterapia com um tratamento curativo pós-hospitalar pode ter o seu foco principal nos aspectos psicológicos. Ou seja, esse it's, ele está fazendo uma referência a todo esse segmento aqui apontado. A musicoterapia com um tratamento curativo pós-hospitalar pode ter o seu foco principal, ou seja, pode ter o foco principal dela, da musicoterapia, como um tratamento pós-hospitalar. Temos, portanto, este pronome it's fazendo uma referência ao que foi apontado anteriormente. Resposta alternativa A.
E finalmente chegamos na última questão da prova, a questão de número 48. One concludes that... Podemos concluir que... Resposta alternativa A. The therapy's outcome helps out in distinct stages. O resultado, o efeito da terapia, que é o termo outcome, o efeito, o resultado da terapia, auxilia, ajuda em etapas distintas. A resposta é alternativa A. Podemos encontrar respaldo disso em vários setores do texto, especialmente nesses setores aqui apontados, entre as linhas 82 e 99, em que temos justamente o autor do texto apresentando algumas etapas, alguns momentos em que o paciente encontra-se fazendo a utilização da musicoterapia. Então, várias etapas, dentre elas, recebem a quimioterapia, cirurgia, transplante de células-tronco, listening to music during chemotherapy, ou seja, escutar música durante a quimioterapia. Also found a decrease in systolic blood pressure, insomnia. Further improvements by receptive music therapy were found for physical comfort. A study with patients undergoing surgery found that receptive music therapy led to decreased anxiety. Enfim, temos vários e vários estágios, etapas em que a musicoterapia é aplicada. E também, entre as linhas 124 e 126, segue a musicoterapia, de acordo com o autor do texto, apresentando uma eficácia em promover o bem-estar de um paciente com câncer quando nas etapas pós-hospitalares. Consequentemente, ficamos com a alternativa A. Sim, podemos concluir que a terapia, o efeito da terapia auxilia em etapas distintas. Alternativa A. Alternativa B é falsa. Some effects are hard to be managed suitably. Alguns efeitos são difíceis de serem administrados adequadamente. Não. Alternativa C, concluímos que healing patients definitely overcome curative course. Curar pacientes definitivamente superam a etapa curativa. Confusa, falsa. E finalmente o bem-estar, cancer welfare has to be faced by means of fierce sounds. Não, o bem-estar do câncer, ou de alguém que esteja com câncer, deve ser enfrentado através de sons ferozes, algo como mais gutural. Não, é completamente falsa. Alternativa A é a nossa resposta desta, que foi a última questão da prova da AFA do ano de 2019. Bons estudos para todos e não deixem de fazer a leitura de textos em inglês. Sucesso sempre!